direta para mim. A palavra de Deus diz que os irmãos, no início da igreja, eles reuniam todos os dias no templo e de casa em casa, e não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente tira o domingo para o Senhor e a gente acha que é suficiente, e depois questiona: por que o Senhor me abençoa? Eu só tiro o domingo para o Senhor. E quando dá, e às vezes oscilante ainda, não é todo domingo. Eu quero dizer para você que quanto mais você busca de Deus, mais Ele tem para você. Quanto mais você clama por Ele, mais Ele vem seu socorro. Então eu falo que um dia eu questionei isso para Deus, e foi essa resposta de Deus que Ele me deu: você está tirando muito pouco tempo para mim, e quanto mais você tira, mais bênção eu derramo sobre você. Você quer ser mais abençoado? Busque-me mais, de forma mais intensa, busque-me mais no seu dia a dia. E Deus me levou para esse texto. Irmãos, a igreja no seu início, ela reunia todos os dias. Eu falei: eu não vou fazer culto todos os dias aqui, mas Jesus certa feita disse: a minha casa será chamada casa de oração. Amém? Então eu quero dizer para você que esse convite está aberto para você. Tira um dia para você vir aqui nas orações, ou vem todos os dias. Tem muitos irmãos que estão vindo todos os dias, e conforme você vem todos os dias, você vai sendo abençoado, você não consegue mais faltar. Porque se você vem e você bebe de uma água viva, boa, que de fato te sacia, no outro dia você quer voltar, não é assim? Quando você vai num bom restaurante, você come uma boa comida, você fala: eu vou voltar aqui. Então eu quero dizer para você que é muito importante você valorizar a oração. Eu quero te fazer esse convite: amanhã, 18 às 19 horas, estaremos aqui em oração, sempre de segunda a sexta-feira. Você vem, você recebe oração, alguém ora por você. Irmãos, tem sido uma bênção. Eu quero que você venha e você experimente. Lembre disso, nós precisamos viver isso aqui, todos os dias, no templo e de casa em casa. Não deixava de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Por isso que nós temos a célula, por isso que nós temos as orações. Todos os dias tem programação para você se nutrir, você se alimentar. Mas hoje eu gostaria de falar sobre oração intensa, porque a oração intensa, ela libera o milagre. É importante você entender que nós precisamos orar de forma intensa. E muitas vezes nós temos um olhar equivocado do que é oração intensa, né? Eu particularmente, né, eu não consigo ficar contente com alguém. Então você vem aqui orar e ora, como diz aquela oração de chamar gato, né? Oração, talvez para baixo. Não é assim? Quando alguém vem aqui orar e vem com aquela apatia: oh Senhor, nos abençoe, porque o Senhor é bom. Não dá vontade de derrubar ele daqui de cima? Fala: Senhor, põe fogo nele ou tira ele de lá. Por quê? Porque nós temos um conceito de oração. E eu entendo que quando a gente está fazendo uma oração pública, a oração tem que ser assim. Porque você está aqui para incendiar. Se eu estou aqui para orar, eu estou aqui para incendiar o teu coração, amém? Então quem sobe aqui vem para incendiar o coração. Então o que acontece? Nós temos um conceito de oração intensa. Talvez pelo volume de voz, não é assim? Pela intensidade que ele está falando. Talvez com lágrimas, não é assim? Quando alguém ora, né, escorre lágrimas, você fala: é uma oração intensa. Ou talvez uma oração longa, não é assim? A gente imagina que pelo muito falar e ser uma oração longa, nós imaginamos que aquela oração, sim, aquela oração foi intensa. Eu quero dizer para você que, segundo a palavra de Deus, você tem que orar dessa forma. Tem que orar e colocar todo o teu coração. Tem que colocar o teu coração nesse negócio, a intensidade. Talvez uma postura, quando você está diante do público, diante das pessoas. Porque o nosso objetivo é, de fato, contagiar com a nossa oração e levar as pessoas a orarem, a buscarem a Deus. Agora, não significa que, se eu estou orando aqui com volume de voz alta, com lágrimas, uma longa oração, ela seja uma oração intensa. Você vai ver que a oração intensa, a oração fervorosa, em sua maioria não está ligado a isso. Não que você não deva fazer dessa forma, mas eu quero te levar a entender hoje aqui o que é uma oração intensa. Pergunta para o seu irmão aí: o que é uma oração intensa? Você sabe o que é uma oração intensa? Dá uma cutucada no seu irmão aí, para que você saia daqui com essa conclusão. O que é uma oração intensa? Eu estou incentivando aqui você a orar fervorosamente, em alta voz, com lágrimas, com clamor, com intensidade. Mas eu quero dizer para você que isso não denota uma oração intensa. Isso não é suficiente para se tornar uma oração intensa. Então, quando você vai para a palavra de Deus, em Tiago capítulo 5, verso 17 e verso 18, Tiago falando sobre Elias, ele diz que Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus
frutos. Deixa no verso 17. Eu quero dizer para você que Elias era uma pessoa que nem você. Uma hora acreditava, outra hora tinha dúvida. Uma hora estava empolgado, com todo entusiasmo. Daqui a pouco o entusiasmo se passava. Eu quero dizer para você que Elias cometia pecados, como você e eu cometemos. Talvez as mesmas limitações, as mesmas dificuldades, talvez os mesmos receios, as mesmas inseguranças, as mesmas fraquezas, os mesmos medos. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que Elias era humano como nós, amém? Então é importante a gente entender o quê? Que não é a nossa santidade, não é a nossa perfeição, não é a nossa qualidade que vai fazer da nossa oração uma oração intensa. Não é quem somos que vai fazer de nós a nossa oração aceita ou não por Deus. Porque muitas vezes nós imaginamos assim, né? Geralmente a gente pede aquilo que a gente imagina. Não, isso aqui Deus pode fazer. Não, isso aqui eu mereço, né? Eu não vou orar por questão financeira não, nem dizimei esse mês. Porque na sua ótica o quê? Você não dizimou. Você não merece nenhuma bênção financeira sobre você. Mas você precisa lembrar que Deus é gracioso. Nunca é pelo nosso mérito que nós pedimos, é pelo mérito de Cristo. Mas muitas vezes nós colocamos limitações daquilo que Deus pode fazer, porque nós imaginamos o seguinte: a gente olha para nós e fala, mas Deus me ouvir. Ele pode ouvir o pastor, ele pode lá ouvir o presbítero, pode ouvir os ministros de louvor, os líderes de célula, mas a mim Deus não vai ouvir. Porque nós temos a ideia que há pessoas especiais e Deus ouve orações de pessoas especiais. Eu quero dizer que pessoas especiais são todos aqueles que entram na presença de Deus crendo que Jesus Cristo é gracioso e que é Ele que nos abençoa por sua obra. Não tem a ver conosco. Então Elias era um homem que tinha defeitos. Ele está dizendo, olha, Deus atendeu a oração de Elias, não é porque ele era uma pessoa perfeita, não é porque ele era melhor em seus atributos, em suas qualidades do que outros, não. Ele tinha as mesmas fraquezas, as mesmas dificuldades, os mesmos medos, os mesmos pavores, mas o texto diz que ele orou fervorosamente para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Agora, o que é importante a gente entender? É que muitas vezes a gente não entende isso. A gente acha que a nossa vida, ela tem que ser uma vida que todos os dias eu estou plenamente perfeito, eu estou plenamente fiel, obediente, preparado para receber de Deus. Você vê que Elias, mesmo sendo esse homem fervoroso e fazendo essa oração e Deus atendendo, em 1 Reis, capítulo 19, verso 3, diz que assim que teve aquele desafio dos deuses, e ele matou todos os profetas de Baal, e acabou com toda aquela idolatria que havia em Israel, o texto diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Sabe o que aconteceu? Elias foi um homem que experimentou esse poder de Deus. Ele orou e desceu fogo do céu. Os 400 profetas de Baal e de Astarote foram ali mortos por ele. Ele experimentou o poder de Deus, um milagre extraordinário. Ele enfrentou 400 profetas. E depois que Jezabel disse que ia persegui-lo, que ia matá-lo, a Bíblia diz que ele teve medo e fugiu. O texto faz questão de mostrar que Elias não era uma pessoa perfeita, não era uma pessoa que não tinha medo, não era uma pessoa que ele não tinha fraquezas, que não tinha inseguranças e que não tinha problemas. Mas sabe, irmãos, é importante você entender quem que você é em Cristo. Diga assim: eu creio que em Cristo eu sou salvo. É importante você entender a sua posição em Cristo. Tem pessoas que acham que quando elas pecam, toda maldição vem sobre ela. Tem pessoas que acham que quando elas pecam, o nome dela é rasgado, é apagado do livro da vida. Elas deixam de ser filhos e Deus não ouve elas mais. Eu quero dizer para você que você tem uma posição diante de Cristo, que é uma posição de perdoado, de amado, de abençoado, de filho cheio do Espírito Santo. É isso que você é em Cristo. Então você tem uma posição, e a circunstância não determina, não muda a sua posição, não muda o seu status diante de Deus de filho. Quando você peca, você continua sendo filho. Quando você erra, você continua sendo filho. Quando você está passando por uma crise financeira, você continua sendo abençoado. Quando você passa por uma enfermidade, você continua sendo uma pessoa saudável. As circunstâncias estão dizendo o oposto, mas aquilo não define quem você é. Então, se você está passando por uma enfermidade, ela não vai durar na sua vida. Há um poder de Deus sendo liberado sobre você, porque na cruz Jesus tomou sobre ele todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades e nos deu saúde. Então você é uma pessoa saudável. Esse é seu status diante de Deus. Você é uma pessoa abençoada. Esse é seu status diante de Deus. Mas talvez você está passando por um problema financeiro. Você é santo.
perdoado, filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas talvez tenha alguma área da sua vida que você ainda não venceu, não rompeu, e você tem fraquezas, você peca, mas isso não muda quem você é diante de Deus. Compreende, amados? Amém? Você continua sendo filho. O filho pródigo nunca deixou de ser filho. O texto diz que ele pegou todos os bens do pai, desejou a morte do pai, foi embora, gastou tudo e voltou arrependido. E em nenhum momento, quando ele volta, o pai diz: você não é mais meu filho, você me desobedeceu. Não, o texto diz que ele foi restituído todos os direitos que ele tinha de filho. Não porque Deus tinha tomado, não porque o pai tinha tomado, porque ele abriu mão daquele status de filho. Mas ele, diante do pai, continuou sendo filho o tempo todo. Amém, amados? Então a oração fervorosa é aquela oração que você ora com essa fé. A oração intensa é aquela oração que você chega diante do pai como filho. Você fala: eu sou perdoado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que significa? Sabe o que é estar em Cristo? É você estar dentro de Cristo, né? Imagina uma luva ou um macacão muito grande, uma roupa que te veste da cabeça às plantas dos pés. Tem aquela roupa do Homem-Aranha, que ele se veste por completo, aquela roupa. Imagina que a roupa do Homem-Aranha é a roupa de Cristo. A palavra de Deus fala que de Cristo nós estamos revestidos. Qualquer um aqui que colocar a roupa do Homem-Aranha vai ficar parecendo quem? O Batman? Não, vai ficar parecendo o Homem-Aranha. Você fala lá o Homem-Aranha, as crianças vão ficar loucas, o Homem-Aranha. Mas a palavra de Deus diz que de Cristo nós estamos revestidos. Ou seja, nós estamos em Cristo. Estar em Cristo é estar dentro de Cristo. A palavra em grego é uma proposição que ela significa em, dentro. Eu estou dentro de Cristo, revestido de Cristo. Então quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo em você. É por isso que a tua oração é ouvida, por isso que a tua oração é atendida, porque de Cristo você está revestido. E quando você pede, não é a sua oração que Ele está ouvindo, é a oração do Filho. E a oração do Filho é perfeita. O Filho é perfeito, o Filho não tem defeito, o Filho não tem fraqueza. Por isso que nós pedimos em nome de Jesus. Não é só uma palavra mágica, em nome de Jesus. Não, é uma posição, é um status. Eu estou em Cristo, por isso que eu peço em nome de Jesus. Amém, amados? Então eu quero que você tenha essa revelação. Essa é a oração fervorosa, essa é a oração intensa que você faz crendo que você é filho de Deus. Aí você vai orar em alta voz, não é assim? Você vai aumentar o volume porque você é filho. Você vai fazer isso com amor, com todo o teu coração, com lágrimas, porque você entendeu a sua posição diante de Cristo. A Bíblia fala que nem morte, nem poderes, nem tribulações, nem angústias, nada, nenhuma criatura, nenhum demônio, nenhum pecado, nenhuma maldição, seja o que for, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é importante você olhar assim para você, sabe por quê? Porque quando você olha assim para você, você vai olhar os outros assim. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, até compartilhei esse versículo na devocional, não sei se você ouviu lá no grupo, mas eu gostaria de falar com você, pensando nesse versículo como uma oração. Paulo disse que, de modo que de agora em diante, do que ele está falando? Daquele que se tornou nova criatura em Cristo, né? De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Sabe o que significa? Você precisa olhar para você já glorificado. Deus, Ele é eterno. Para Ele, passado, presente e futuro acontece no mesmo tempo. Eu sei que é difícil de você entender isso, porque a nossa mente é limitada, mas você não precisa entender, você precisa crer, amém? Então, passado e presente e futuro para Deus está acontecendo tudo no mesmo tempo. Ele conhece todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Nós estamos limitados ao tempo porque Deus criou o tempo, mas Deus não, Deus Ele é atemporal, Ele é eterno, porque foi Ele que criou o tempo. Então entenda que para Deus tudo já aconteceu, para nós ainda vamos acontecer. É como aquele filme, né, que você já sabe o final, já assistiu ele uma vez, já sabe como termina, mas você assistiu de novo e você está no meio, você fala, eu sei como termina. Assim é a sua vida. Então quando Deus olha para você, Ele não vê você com as suas fraquezas. Quando Deus olha para mim, Ele não me vê com as minhas fraquezas, Ele me vê glorificado. Imagina, Deus nos vê já na sua glória com Ele. É assim que Ele nos vê. Entenda que é assim que você tem que olhar para você. Por que a tua oração é ouvida? Porque você não é o que você é. Porque em relação à salvação, à justificação, nós já somos salvos. Em relação à santificação, nós estamos sendo salvos. Em relação à glorificação, nós já seremos salvos. Mas Deus nos vê, e Deus te vê já glorificado.
revestido de um corpo incorruptível, revestido de um corpo que não é mais reduzido ao pecado. É assim que Deus te vê. Deus te vê como Cristo está, ressuscitado com um corpo glorificado. Então você deve olhar para as pessoas dessa forma. Talvez o irmão está começando na fé, ou já tem bastante tempo na fé, mas ele ainda não conseguiu romper alguns pecados na área dele, não conseguiu amadurecer em alguma área. Você precisa olhar para essa pessoa como ela é em Cristo. Como ela é em Cristo: santificada, justificada, abençoada, glorificada. Ela é igual a Cristo. Amém? Então nós precisamos olhar as pessoas dessa forma, não no momento que elas estão, não naquilo que ela é hoje, mas quem ela é em Cristo na eternidade. É isso que Paulo está dizendo. Agora não considere mais ninguém do ponto de vista humano, ou seja, não olhe de forma natural, não olhe como ela está, não olhe o que os teus olhos vê. A palavra de Deus diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Então é importante você ter um olhar gracioso. Lembra de Jesus? Quando estava com aquela mulher adúltera? Queriam apedrejá-la, ó, pecador. Não, porque eu não sou assim, né? Geralmente quando a gente acusa o pecado de alguém, porque eu falei, esse pecado eu não cometo, mas comete outro. A Bíblia fala que aquele que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Então é importante que a gente tenha esse entendimento que, assim como Jesus disse que não tem pecado que atira a primeira pedra, ele está dizendo: ninguém tem o direito de olhar o pecado de ninguém, ninguém tem o direito de acusar o pecado de ninguém, ninguém tem o direito de julgar o pecado do outro, porque a Bíblia diz que cada um deve analisar a si mesmo. Se nós analisássemos a si mesmo, nós não entraríamos em condenação. Amém, amados? Então eu quero dizer para você que você precisa nessa manhã entender que a oração intensa é aquela oração que você entra diante de Deus com uma posição clara. Quem eu sou em Cristo? Quem eu sou diante de Deus? Quem você é diante de Deus? E você não pode deixar o inimigo distorcer quem é você verdadeiramente diante de Deus. Agora, vamos ver como que é essa oração intensa. Porque Tiago disse, né, que ele orou fervorosamente para que não chovesse. Como que é essa oração fervorosa? Em 1 Reis 17, verso 1, diz como que Elias fez essa oração. O texto diz que Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, presta atenção, olha o que ele disse, essa foi a oração dele, a oração fervorosa, segundo a Bíblia: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Que oração fervorosa! Porque a gente imagina oração fervorosa de que forma? Falando muito, palavras rebuscadas, ó soberano, grandiosíssimo e eterno Deus, não é assim? Nem os anjos têm um vocabulário desse, mas isso não significa que é uma oração fervorosa. Não que você não possa orar assim, mas isso não denota uma oração fervorosa, não significa que ela vai ser uma oração fervorosa. O texto diz que ele simplesmente declarou, ele nem falou com Deus. Ele simplesmente declarou: tão certo como vive o Senhor. Ele lançou um decreto, ele decretou sobre aquela situação: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Essa foi a oração fervorosa de Elias. Então eu quero que você entenda que é importante a gente entender o que é a verdadeira oração intensa, ou a verdadeira oração fervorosa. Sabe, porque o texto diz que ficou 3 anos e meio sem chover. E a gente precisa ter essa revelação no nosso coração, de que aquilo que a gente ora, e que a gente fala, e que a gente clama na presença de Deus, ela é atendida. Mas os versos 41 e 42, diz que depois de 3 anos, Elias orou de novo para que não chovesse. Vamos ver como foi a oração agora? Primeiro ele fez uma oração dizendo: olha, eu declaro que 3 anos e meio não vai chover. Uma oração simples, objetiva, mas com declaração de fé profunda. Você teria fé para chegar e falar hoje, durante 3 anos, no Brasil, sobre a minha palavra, não vai chover? Porque o povo do Brasil está rebelde. Tem que ter muita fé para fazer um negócio desse. E essa foi a oração fervorosa dele. Só que chegou o dia, passou exatamente 3 anos e meio sem chover. Falou assim: agora eu preciso orar para chover. O que aconteceu? Coloca lá o verso 41, 42 do capítulo 1 Reis 17. O texto diz que Elias disse, não, 41 meu filho, 17, 41, 1 Reis 17, 41, e é 4. Disse Acabe, deixa eu esperar, não tem.
Então deve ser 18. 18 ou 19. Acho que eu anotei errado aqui. Deixa eu ler o texto aqui, depois eu corrijo. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva. Tenta achar, ver se é o capítulo 16, 17 ou 18. Aí eu misturei aqui os versículos, os capítulos. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs-se com o rosto em terra, entre os joelhos. Sabe o que isso significa? Elias simplesmente deu um decreto. Achou? É 18, isso mesmo. Elias, ele deu um decreto dizendo: não vai chover durante 3 anos e meio. Pronto, não choveu. Só que depois ele começou a orar para que chovesse. E o texto diz que ele fez isso por 7 vezes. 7 vezes significa por muito tempo, ou por um tempo muito intenso. Orar 7 vezes é você orar de uma forma muito intensa. A primeira vez diz que ele orou uma única vez, ele simplesmente decretou, mas para chover ele teve que fazer isso encurvado. Ele colocou a cabeça entre os joelhos, a cara na terra, no pó, e começou a clamar. Aí a pergunta que a gente faz é: qual dessas orações é intensa? É a primeira ou a segunda? No nosso conceito seria a segunda, não é verdade? A pessoa orar de cócoras, né, com a cara no chão, no pó, entre os joelhos, nessa humilhação, nessa busca. É óbvio que parece que essa segunda oração ela é mais intensa. Ele orou 7 vezes, mas a Bíblia diz, lá em Tiago, que a oração fervorosa foi para que não chovesse. Depois, para chover, ele só orou. Então parece uma contradição, uma aparente contradição, mas não é, porque a primeira atitude de Elias, ela foi simplesmente declarar sobre aquela situação, falar sobre aquela situação. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós erramos por isso. O verso 43 diz que ele fez isso. Projeta aí só para os irmãos, eu já falei sobre ele. Que ele fez isso por 7 vezes e ele demorou. Ele diz: vai lá e veja, está vindo a chuva. Não, não vejo. Vai lá e veja, está vindo a chuva. Diz que pela 7ª vez viu uma nuvem bem pequenininha. Como diz que é louvor, né? Veja uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Diz: não pode dizer ao povo que a chuva está vindo. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes, irmãos, nós não entendemos a questão da intensidade das nossas orações. Eu vou compartilhar aqui uma experiência, algo que Deus me direcionou nesses dias, sobre a importância de você declarar sobre o mal. Porque o Espírito Santo, ele já nos outorgou de poder, ele nos outorgou de autoridade, e é necessário que a gente comande sobre as enfermidades, que a gente comande sobre os demônios, sobre os espíritos malignos. Surgiu por um tempo, né? Não sei se ainda existe, mas em muitos lugares, aquela oração que você tem que determinar as coisas para Deus. A gente não determina nada para Deus, a gente não dá ordem, não decreta nada para Deus, mas a gente decreta e determina sobre os demônios e as enfermidades. Sobre o mal nós decretamos. Jesus disse que nós já fomos concedidos, nós já fomos revestidos de poder sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. Não é isso que diz lá em Marcos 16? Eis que já vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. Né? Quando a gente trabalha com libertação, você vai orar por libertação por alguém, você não ora: Senhor, liberta essa pessoa. Não é assim. Você dá uma ordem àqueles demônios: espírito das trevas, saia dela em nome de Jesus, saia dele em nome de Jesus. Enfermidade, saia dele em nome de Jesus. Então é importante você entender que a oração intensa é aquela oração que você dá ordem ao mal e ele vai ter que sair. O Aloysio, ele contou uma experiência, pastor Aloysio, que ele foi ao médico já, né, depois dos 60, com problema do joelho. O médico falou: não tem mais jeito, ele gosta de fazer caminhada, de correr. Falou: você vai ter que parar de correr, porque isso já é uma questão de um desgaste natural. Aí ele falou o seguinte: não vou. Diz ele que começou, todos os dias ele orava e declarava: enfermidade, dor no meu joelho, saia e lance-te ao mar. Diz ele que isso não aconteceu na primeira vez, mas diz ele que depois de 1 ano, ele fazendo isso, começou a melhorar, até que por completo aquela dor cessou. Sabe o que eu quero dizer para você? Há certas situações que você tem que dar uma ordem para essa enfermidade sair. Deus já te deu poder e autoridade sobre demônios e todo o seu poder do mal.
Então, quando se trata daquilo que é maligno, você tem que dar uma ordem, que foi o que aconteceu aqui. Elias deu uma ordem debaixo daquilo que Deus disse, porque na lei havia um decreto: se o meu povo se rebelar, haverá maldição. Se o meu povo me desobedecer, haverá punição. Então o que Elias fez ali foi declarar a segunda palavra: o povo está desobediente, virá maldição. Então ele fez com o coração cheio de fé a primeira oração, porque ele sabia que quando o povo desobedecesse, a maldição viria, a seca viria, o cativeiro viria. Então ele profetizou e declarou aquilo, que não choverá, porque a palavra de Deus naquela época determinava isso. Mas agora não, nós estamos na nova aliança, e sobre nós, na nova aliança, nós temos o respaldo da palavra de Deus para dizer que nós somos abençoados. Então nós declaramos a cura, nós declaramos a bênção, nós repreendemos o mal, nós repreendemos os demônios, nós repreendemos as enfermidades, nós repreendemos a escassez. Tudo aquilo que é mal a gente repreende, dá uma ordem: sai da minha vida. Irmãos, vou falar uma coisa simples aqui, porque a Bíblia nos ensina a exercitar a nossa fé. Talvez você fale assim: pastor, eu não tenho fé para esse negócio de dar uma ordem para a enfermidade, ela sai do meu corpo. Eu não tenho fé para dar ordem para esses demônios que estão me atacando, ela sai da minha casa, da minha família ou da vida de outra pessoa. Certa feita os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé. Lucas capítulo 17, verso 4 e verso 5. Os apóstolos disseram Tá fácil não, tá tudo errado agora aqui. Vou ler o texto, vocês procuram de novo aí. Deu algum conflito nas anotações aqui. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Você crê nisso? Amém? Ele lhe respondeu: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Você fala: pastor, eu não tenho fé para a cura da minha enfermidade, eu não tenho fé para a cura de um câncer, eu não tenho fé para algo sobrenatural. Eu quero dizer para você que você precisa começar a exercitar a sua fé. Não importa o tamanho da sua fé, desde que ela seja o tamanho de um grão de mostarda. E eu vou te ajudar e te ensinar hoje como que você começa a exercitar a sua fé. Sabe aquele dia que você levanta cansado e abatido? Quem já passou por isso? Você levanta sem força, aquela apatia, aquela sonolência, aquela coisa ruim, aquele peso. Eu quero que você faça o seguinte. Porque quando eu estou assim, eu faço assim: eu entro no meu escritório para ninguém achar que eu sou louco. Falo: cansaço do inferno, sonolência do inferno, saia da minha vida em nome de Jesus. Irmãos, eu duvido você fazer isso e permanecer com essa sonolência, porque a gente está debaixo de um mundo de trevas, de forças espirituais do mal que vem sobre nós. Começa a dar uma ordem para a sonolência: saia da minha vida. Insônia, saia da minha vida. Cansaço, saia da minha vida, porque é sobre você a vida, a vigor. Irmãos, começa a exercitar a tua fé assim. Começa com as coisas pequenas, talvez um cansaço, um desânimo, um mal-estar. Hoje eu estou triste, mas se deprê. Você vai se levantar e falar: depressão do inferno, saia da minha vida e nunca mais volte. Lança-te ao mar, lança-te ao abismo, mas não fique na minha vida, porque sobre mim há o selo do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que nessas horas, não adianta você orar: oh Senhor, me ajude, me liberte, faça algo por mim. Está aqui o Elismar, que é policial. Imagina, entra aqui um bandido, não está na hora de serviço, mas ele não deixa de ser policial, mesmo sem a farda. Entra aqui um bandido querendo assaltar. Já foi dado para ele autoridade como policial, ok? Ele pode atirar, ele pode matar, ele pode fazer o que for necessário para defender a população de bem. É o serviço dele. Ele está aqui para cumprir essa missão. O que for necessário fazer já foi concedido a ele a autoridade. Agora imagina, se entra aqui, eu falo: vou ligar para o meu comandante: comandante, você me autoriza a prender esse bandido? Posso atirar nele porque ele está ameaçando todo mundo aqui? É assim que ele deve se portar? Sim ou não? Não, ele já tem autoridade, já foi dado. Então eu quero dizer para você que tem certas orações que Deus disse: não é para ser assim. Eu já te dei autoridade, dei uma ordem, execute, que eu já coloquei nas suas mãos o poder e a autoridade sobre esse mal. Irmãos, então eu quero que nesses dias você se levante com uma fé diferente.
Começa a dar uma ordem a essa enfermidade. Começa a dar uma ordem a esse espírito de confusão. Há demônios que atuam exclusivamente na área de tormento, criando briga em casa, confusão em casa, ninguém se entende. Acontece, tem fase da minha vida lá que, Carol, a gente começa a desentender assim. Eu falo, na hora eu já lembro. Eu já dou uma ordem. Espírito de tormento, saia daqui, saia da minha casa, em nome de Jesus. Tem uma fase que a gente vive enfermo, não é assim? Não, ordem, comando de enfermidade, saia daqui, porque já foi te dada autoridade. Então eu quero dizer para você que você ficar pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, faça alguma coisa. Eu já te dei autoridade. Vai lá e dá uma ordem. Vai lá e decrete sobre a minha palavra, porque eu já vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. Serpentes e escorpiões significa os demônios mais poderosos que existem na face da terra. Foi dado poder e autoridade sobre você. Você tem a farda de Cristo Jesus sobre você. Precisa ligar para Ele toda hora que você está diante de uma situação dessa. Dê uma ordem. Agora você ora, você busca comunhão com Deus, você peça para Deus abençoar, não é assim? Tiago capítulo 4 verso 7. Projeta para mim, não está aqui no esboço, mas o Espírito me levou a falar desse versículo, porque ele é a chave para você entender isso. Tiago capítulo 4 verso 7 diz que nós devemos submeter a Deus. Portanto, submeta-se a Deus. Aqui está falando da primeira oração. Você ora submetendo a Deus, entendendo que nada é do seu poder, nada é da sua autoridade, é de Deus em você, amém? Você não faz isso porque você é uma pessoa boa. O pastor Zeca não faz isso porque ele é uma pessoa boa. Não é porque eu tenho alguma virtude, algum poder em mim, não. Eu me submeto a Deus. Então eu oro me submetendo a Deus, me relacionando com Deus, me enchendo de Deus. Mas o que ele diz? A segunda parte, a outra parte da oração. Agora ele diz, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. A palavra no grego aqui é enfrente. Não se submeta. Dê uma ordem, que ele tenha medo de você. Irmãos, você não pode ter medo do diabo. Tem pessoas que têm medo do diabo. Talvez você é um desses. Inverte o jogo. Ele tem que ter medo de você. Quando você chegar, você fala, misericórdia, esse cara está chegando, essa mulher está chegando. Já estou saindo em retirada. Porque foi dado sobre você poder e autoridade sobre eles. Apareceu alguém manifesto, possesso, vai lá e dá uma ordem. Você não vai lá e coloca, Senhor Jesus, abençoa ele. Não, dá uma ordem para esse demônio. Espírito das trevas, eu quero as tuas forças agora. Eu anulo as tuas forças agora. Você vai deixar a vida dele, você vai deixar a vida dela. Sai em nome de Jesus. Amém? Amém. Então é assim que você vai fazer agora. Mas você precisa exercitar. Começar com as coisas pequenas. Começa com a sonolência, começa com o abatimento, começa com a tristeza. E essa fé vai aumentando. Daqui a pouco você está dando ordem a tudo quanto é enfermidade, é demônio, tudo que é doença, tudo que é mal. Começa a repreender, começa a dar uma ordem. Isso é uma oração cheia de fé, porque você entendeu primeiro a sua posição diante de Cristo, amém? Você é filho, agora você entendeu que você tem que dar uma ordem ao mal. Não a pessoas, não a Deus, mas ao mal. Você submete a Deus, mas dá ordem ao maligno e à sua obra. Tudo que é obra do maligno, dê uma ordem. Enfermidade, saia. Mal, saia. Em nome de Jesus, seja qual mal for. Agora, você precisa fazer isso estando ciente da presença de Deus. Eu espero que esse texto aqui esteja anotado certo. 1 Reis 17:1. De alguma forma que na hora de colocar as citações aqui, bagunçou. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Em outra tradução, diz assim, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Você precisa ter consciência da presença de Deus com você. Diga assim, eu tenho ciência da presença de Deus comigo. Elias não fez isso dele, ele falou assim, eu estou fazendo isso porque Deus está comigo. Então não é a minha palavra, é a palavra de Deus que está sendo liberada. Quando você dá uma ordem às enfermidades, não é a sua palavra, é a palavra de Deus que está com você. Tenha ciência de que o Espírito Santo habita em você e que você é a habitação dele. Então quando você fala, não é a sua voz. Quando você declara sobre os demônios, sobre as enfermidades, não é a sua voz. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então você vai declarar consciente dessa presença de Deus na sua vida. Então quando você fala, o Espírito Santo age. Quando você fala, o Espírito Santo concorda, porque o Espírito Santo coopera com você. Você dá ordem e vai acontecer. Mas talvez você vai dar ordem, não vai acontecer como aconteceu com Elias, imediatamente. Talvez vai acontecer como o pastor Aloysio, ficou mais de anos.
declarando: enfermidade, sai do meu joelho, lança-te ao mar. Enfermidade, sai do meu joelho, lança-te ao mar. Até que um dia ele foi curado completamente. Mas talvez você vai fazer isso pela primeira vez, e já vai ser curado. Mas eu quero dizer para você que a única oração que não é ouvida, que não é atendida, é aquela oração pela qual você parou de orar. Você fala assim: eu tenho orado tanto, pastor, Deus não tem respondido. A Bíblia nos ensina a persistir, que se você persistir, Ele vai fazer. A única oração que não é respondida é aquela que você parou de orar. Então eu quero que nesta manhã você entenda que a oração que você faz é uma oração eficaz, amém? Tiago capítulo 5, verso 16 diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para serem curados, e orar uns pelos outros para serem curados. Mas a última parte diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Essa palavra no grego, ela significa energel, que significa literalmente energia. Ou seja, quando você ora, crendo que você é justificado, crendo que você é filho de Deus, crendo que há sobre você um revestimento de poder, há sobre você uma autoridade, sabe o que acontece? A energia, o poder de Deus vai fluir, vai ser liberado. Eu quero dizer para você que você é justo diante de Deus. E você é justo não é porque você não tem pecado, você não tem fraquezas. Você é justo porque você está em Cristo, e por Cristo você foi justificado. Esses dias eu tive uma experiência com uma irmã que a gente estava orando por uma enfermidade dela. Já havia quase 8 anos. Eu lembro aquela luta, que eu lembro, desde 2016. E ela foi passar por esse encontro. Eu falei: Senhor, o Senhor vai me dar uma resposta agora, porque eu não aceito mais essa irmã passar por tanta enfermidade, ir aos médicos e não resolver. Aí no encontro eu comecei a orar por ela, ministrar sobre a vida dela. E Deus falou no meu espírito muito claro: ora e quebra uma cirurgia espiritual que foi feita. Bem específico. Orei, quebrei aquilo. Ela voltou em si, assim, conversei com ela, falei: irmã, você já fez alguma cirurgia espiritual na sua vida? Ela: sim, mas faz muito tempo. Falei: então, é aí que está o problema. Você acha que é um assunto que está resolvido? Porque um monte de gente já orou por você, você já pediu perdão e acha que está tudo resolvido. Falei: não é assim. Na hora o Espírito me direcionou bem claro. Ela permitiu que demônios tocassem nela e fizessem cirurgia nela. Só ela tem esse poder para tirar aquela maldição dela. Nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum apóstolo tem poder de remover aquilo. Nem Deus remove. Porque se ela permitiu, só ela pode tirar. Se ela foi passiva e permitiu o toque do maligno, só ela agora tem um poder de repreender aquela enfermidade. E ela começou a fazer isso. Da última vez que eu conversei com ela, falei: pastor, a queimação já melhorou muito. Falei: continue, é questão de dias e você nunca mais vai sentir essa enfermidade, essa queimação na sua bexiga, porque ela permitiu que o diabo tocasse nela, fizesse cirurgia espiritual. Então entenda que quando nós permitimos que o maligno toque em nós, só nós podemos repreender, só nós podemos ordenar. Muitas vezes as pessoas ficam esperando do pastor ou de alguém uma libertação. Eu quero dizer para você que o nosso papel como pastor aqui, como líder ou como qualquer outro irmão, é te ajudar nesse processo. Mas é você que tem que dar uma ordem a esses demônios, é você que tem que dar uma ordem a essas enfermidades, dizer: na minha vida não, você não tem mais poder. Porque há certas batalhas que elas estão nas suas mãos. Por exemplo, há certos demônios que eu enfrento, que é eu que tenho que enfrentar. Outro não pode vencer por mim, outro não pode conseguir por mim, porque é a minha batalha, entende, irmãos? Então eu quero dizer para você que você tem uma luta individual, pessoal, com os demônios da sua família, que passa de gerações por gerações e continua te atacando até hoje. Então é importante que você enfrente os demônios, que a luta é sua. Ele já te revestiu de poder, você já está revestido de toda a armadura de Deus. Deus já concedeu a você todas as ferramentas suficientes e necessárias para você enfrentar e derrotar todo o poder do mal. Mas você precisa saber usar essa arma que está nas suas mãos, né? Se você me dá um fuzil para eu manusear ele, eu nunca manuseei. Vai ser um pedaço de ferro para mim, que eu não sei como usar. Às vezes você está desse jeito, você está com um poder tão grande nas tuas mãos, mas você não está sabendo usar. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, para a glória de Deus e para a bênção sobre você e sua casa, você vai começar a dar uma ordem agora a todo o poder de mal sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o ambiente de trabalho, e essa oração será eficaz. Haverá energia liberada. A oração do justo libera energia, libera poder, libera o agir de Deus, e você é justo em Cristo. O seu estado diante de Cristo é de uma pessoa justa, justificada. Amém? Para concluir,
Eu quero que você entenda que a oração pela bênção, ela sempre é derramada quando nós nos quebrantamos diante do Senhor. 1 Reis 18, verso 39, vamos ver se eu acertei agora. Diz que quando todo o povo viu isso, porque Elias fez um desafio para os profetas de Baal, presta atenção nisso. Elias fez um desafio para o profeta de Baal. A nação de Israel havia se desviado do Senhor, se corrompido, e eles começaram a adorar dois deuses, Baal e Astarote. Era um casal de deuses, e eles se distanciaram do Senhor. E Deus levantou Elias para mostrar quem era o verdadeiro Deus. E ele desafiou esses profetas. Diz que tinha mais de 450 profetas naquele lugar. Ele diz: aquele que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E esses profetas começaram a orar intensamente, chicotear, se cortar, e passou a manhã, a tarde. E Elias até começou a zombar deles. Fale mais alto, talvez ele está surdo, está dormindo, está com problema de audição. Mas não desceu o fogo do céu. Mas Elias orou. Imediatamente o fogo do céu se desceu sobre aquele altar e queimou todo aquele altar, todo aquele holocausto ao Senhor. E naquele dia, todos aqueles 400 profetas foram mortos pela espada. E o texto diz que depois disso, quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu quero dizer para você que você precisa fazer de Deus o único Deus sobre a sua vida. Nós precisamos fazer de Deus o nosso único Deus sobre a nossa vida. Você precisa se prostrar diante dele, se render diante dele, se arrepender diante dele, reconhecer que sem ele nós nada podemos fazer. Jesus diz isso lá em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. A oração pela bênção, e a bênção vem sobre nós quando nós nos entregamos diante de Deus com o coração obediente, com o coração quebrantado, com o coração entregue. Mas lembra que não tem a ver com a sua justiça, quanto você é bom, tem a ver com a tua entrega. Deus não olha, as suas fraquezas, os teus pecados. Deus olha a tua entrega. Quando você se entrega a Ele de todo o teu coração e reconhece, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua sorte. Tem muitas pessoas que falam assim: pastor, eu não consigo ser crente, tem que abandonar, tem um monte de pecado para abandonar, eu não consigo. Quero dizer para você que não tenha medo disso. Quando você se entrega ao Senhor Jesus, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua natureza. Você simplesmente não vai ser mais atraído pelo pecado. Você simplesmente vai ter poder sobre ele. Porque Deus não julga e não condena o seu pecado. Mas Ele quer você perto dele, para Ele te ajudar, te levantar, te curar e te favorecer. Então eu quero dizer para você que você precisa orar pela bênção. Sabe por que Elias teve muito mais fé de orar pela maldição do que pela bênção? Porque ele estava na antiga aliança. E na antiga aliança, quem quebrava a aliança entrava debaixo de maldição. Mas eu quero dizer para você que você está na nova aliança. E agora Deus, Ele não está trazendo juízo, Ele não está trazendo ira. Desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vida, Ele só nos abençoa. Ele diz: eu não vim para julgar a terra, mas para salvar. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes, porque são eles que precisam de médico. Então eu quero dizer para você que essa oração para ser abençoado hoje, ela é o inverso. Se Elias, naquele tempo, ele tinha dificuldade de crer na bênção de Deus, ele teve que orar muito mais para ter fé que crê que Deus abençoa. Eu quero dizer para você que hoje é o contrário. Para Deus trazer maldição sobre alguém, você tem que orar muito. Porque a maldição está retida para aqueles que estão em Cristo. Amém? Cristo tomou sobre ele toda a maldição. Ele fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então quando você ora para abençoar, imediatamente acontece. Você precisa ter fé no teu coração, que a oração que você faz para abençoar é uma oração que Deus responde. Creia, Deus não é o seu problema. Tem muitas pessoas que falam assim: eu quero ter filho, pastor, Deus não me dá. Será que Deus realmente não quer me dar? Eu vou desistir. Tem pessoas que querem casar e não conseguem, fala: eu acho que Deus não quer me dar uma família. Talvez ela quer crescer financeiramente, alcançar algo, mas ela fala: olha, eu acho que Deus não quer me dar isso. Eu quero dizer para você que o seu problema não é Deus. Diga assim: o meu problema não é Deus, são os demônios, suas maldições. Deus é por você, não contra você. Eu quero dizer para você que você precisa dar uma ordem a esse mal, mas Deus, Ele é por você, Ele é com você o tempo todo. Como nós cantamos, é por ti e é contigo. Ele luta por você e Ele está contigo em todas as batalhas. Creia que Deus quer te abençoar. Tem pessoas que falam: será, pastor, que Deus quer me abençoar? Será que Deus quer me dar uma casa? Claro que Ele quer. Será que Ele quer me dar um carro? Claro, o conforto da tua família Ele quer te dar. Amém?
Creia na bênção de Deus, como Elias crê na maldição, porque nós estamos debaixo da graça. Você precisa crer que Deus quer te abençoar, Deus quer te dar saúde. Ai, pastor, será que é da vontade de Deus me curar dessa enfermidade? É óbvio. Não deixa o inimigo plantar dúvida. Deus quer abençoar você. O problema não é Deus, o problema são esses demônios, essas enfermidades, esse poder do mal que atua nesse mundo caído. Dê uma ordem para elas, mas o seu problema não é Deus. Deus é o seu ajudador. Na hora de angústia, Ele é o socorro presente na sua vida. Então para de achar que Deus é o problema. É hora de você se posicionar como filho de Deus, dar uma ordem no reino das trevas e dizer: sobre a minha vida você não tem poder, sobre a minha casa você não tem poder, sobre a minha família você não tem poder, porque sobre mim está o sangue de Cristo, o selo do Espírito Santo, a unção de Deus despedaça o jugo e ela está sobre mim. Amém? Então vamos exercitar nessa manhã essa oração de fé. Se coloque de pé. Sabe o que eu acho interessante? Sabe quantos anos Israel ficou em idolatria? Diga assim, 80 anos. 80 anos Israel ficou nesse processo, adorando outros deuses. E durante 80 anos, Deus não trouxe sobre eles nenhuma maldição. Mesmo na lei, mesmo debaixo de uma antiga aliança, Deus foi gracioso com eles e por 80 anos, Deus não trouxe maldição.